Então, eu começo também por dizer a todos muito obrigado por estarem aqui, não é? Muito boa tarde a todos e obrigadíssimo porque, de facto, é um dia difícil, não é? Estamos todos um bocadinho assustados, todos os dias temos notícias que nos deixam um bocadinho alterados em termos emocionais. Por isso, desde já, obrigado pelo esforço de estarem e de virem partilhar este bocadinho e ouvir-nos e querer partilhar connosco mais um momento. É um enorme prazer poder, além de partilhar o meu trabalho fisicamente convosco e a experiência de se abeirarem dele e de fisicamente podermos ter uma relação de proximidade com ele, porque eu acredito que há uma fisicalidade na arte e no discurso artístico que é muito importante. Para mim, ela é determinante. Cheirar, sentir, aproximar-nos, percebermos que a matéria tem uma fisicalidade própria, tem um peso próprio, ou tem uma leveza própria, é uma coisa que é difícil transpor ou transmitir só por imagens à distância, só com a mediação da imagem, seja ela fotográfica, seja filmada. E por outro lado, estes momentos permitem que precisamente vocês possam também comentar, acrescentar, perguntar alguma coisa que nós não dissemos e tenham vontade de partilhar connosco e de acrescentar, porque para mim é muito importante, é desarrumada, porque de facto é essa desarrumação que me interessa na relação com o outro. Não é ter as coisas estabilizadas e ter conceitos definidos, fechados e limites pré-definidos, mas interessa-me de facto essa inquietação que me faz desarrumar constantemente as minhas próprias ideias, que me faz desarrumar constantemente a matéria e o modo como mexo nela e pôr-me em questão. Interessa-me muito pôr em questão aquilo que vou aprendendo, aquilo que sei e estou todos os dias a aprender. A Alda falou que eu tenho também esse lado da docência e efetivamente interessa-me muito na docência, sobretudo isso, é esta troca. É eu poder partilhar com os outros alguns dos meus conhecimentos e que eles partilhem comigo e me deem uma troca. Aliás, estão aqui alguns alunos, também meus. E por isso é sempre essa troca que é muito rica e que depois nas exposições, nestes momentos de conversa, ou nos momentos das inaugurações, ou nos momentos em que me encontro com alguém, vão crescendo, vão sempre crescendo. Com isto eu quero dizer que vocês podem me interromper, a mim ou ao Zé, perfeitamente, nós temos muito gosto nisso, está bem? Mas já comecei por vos dizer que a desarrumada tem que ver com isso, é uma espécie de statement para o meu trabalho. E para o modo como eu me posiciono no mundo. Está no feminino, porque me aponto no feminino, não é? Porque me encontro nessa dimensão do feminino, sendo que essa distinção não é relevante, não é? Sejamos nós, seja homem, seja mulher, sou uma pessoa e é como pessoa que me relaciono convosco e com os materiais e com os trabalhos. Esta série são os desenhos retirados do seu lugar, e desenhos retirados do seu lugar, estes que vêm do negro e estes que vêm do branco, temos os dois polos opostos nos patamares ou nos limites do desenho, o branco e o preto estarão em dois dos limites possíveis, não é? Pela somatória das cores pigmento nós podemos chegar ao negro, pela ausência delas podemos partir do branco. Se for nas cores de luz já estamos na somatória para chegar ao branco. Interessa-me, claro, pensar nestas ideias e aqui, sobretudo, o fio condutor foi, se eu já trabalhava com memórias dos lugares, se eu já trabalhava com uma espécie de arqueologia de marcas e de pequenos nadas que iam sendo deixados como memórias de uso desses mesmos lugares habitados, ou mesas usadas para trabalhar, ou um chão que é marcado pelo desgaste dos pés que passaram, por alguém que deixou cair alguma coisa e que marcou aquele lugar. Por isso esse mapa que se vai construindo de acontecimentos
aparentemente irrelevantes, mas que depois são muitíssimo relevantes porque são o nosso dia-a-dia, são aquilo que nós encontramos ou vamos podendo encontrar como definição de nós próprios e das nossas memórias, esta ideia da memória que se constrói, que se reconstrói de um modo muito orgânico, muito pouco regular, tal como estes desenhos, e por isso é que eu já estou a dizer, eles estão retirados do seu lugar porque, de facto, eles questionam o próprio conceito de desenho, e o que eu faço aqui é somar a esse processo, que era quase um processo de encontrar ou retirar ou somar peles aos lugares, vazando papel e, portanto, trabalhando o desenho a partir da construção do seu suporte em papel de algodão. Eu aqui juntei papéis que andam pelo ateliê, que eram sobras e que eram detritos, que seriam desperdício, não é? Que seriam reciclagem do papel. Por isso eles têm partes de fita colas, eles têm post-its, alguns estão sujos com restos de tintas, têm cores diversas, e por isso é essa somatória que não fica só no passado, que não fica só em vestígios que se inscreveram ao longo do tempo nas superfícies, mas que são muito anteriores a mim ou até ao meu uso, ou que têm essa ideia do passado com mais tempo, mais longínquo, mas eles também estão a continuar a acontecer, quer dizer, eu continuo a usar estes lugares, estes espaços, estes objetos, e isto interessa muito, e por isso continuo a somar coisas, a adicionar palavras a essa conversa, a adicionar ações a esta... à minha existência, e portanto é isso no fundo que eu trago para aqui. É isso que sai do seu lugar e que se soma, que se adiciona e que traz as cores do que tem acontecido ou do que se vai passando naquele ateliê, e por isso se soma àquelas mesas e se soma a um processo de trabalho, à minha própria existência. Sim, de facto o ateliê é quase omnipresente na tua obra, o lugar do ateliê, o lugar do artista, não é? A forma como tu trabalhas sobre a tua mesa, sobre as mesas, lugar, sobre as mesas, exato. Mas não podemos dizer que estás refém desse lugar, não é? As tuas ferramentas conceituais e práticas, não é? Podem ser aplicadas noutros contextos, noutros lugares, noutros sítios. Eu relembro, por exemplo, o trabalho que fizeste no Museu de Leiria, não é? Que funcionou da mesma maneira, não é? Tu retiraste uma pele da história de uma obra, uma peça que lá estava, uma epígrafe. Negra, com grafite, exatamente. Sabe, aí não. Eu trabalho... Mas esse é um processo nómada, pode ser aplicado noutros sítios. Essa questão é importante, sim, essa questão é importante. Aliás, olhando para as outras duas peças que compõem este projeto, não é? O projeto tem como trabalhos de base esta série que não se esgota nestes 5 desenhos, mas que é uma série mais vasta, dos desenhos retirados do seu lugar, e depois eu associei este projeto como parte dessa desarrumada, de facto, esta peça que se intitula Errata, e que é um banco que revela que já tem alguns anos e alguma história, uma outra história, sobre o qual se encontra um livro aberto e que nós vemos, no qual eu proponho uma errata, e esta ideia da errata, claro que aqui ironizando um bocadinho, porque a errata é trazer ou é adicionar a esta história. Este livro não é um livro indiferente, é um livro que simbolicamente é muito relevante para mim e para a nossa história de Lisboa, não é? Porque, de facto, Lisboa, cidade triste e alegre, do Vítor Paulo de Costa Martins, é um livro histórico, por isso é uma referência, é mais um marco. Este não cabe no meu ateliê, não estava no meu ateliê, cabe no meu ateliê, porque eu gosto de dizer mas a errata traz precisamente vestígios e despojos de uma das árvores que cresce espontaneamente à porta do meu ateliê. E, portanto, isso é o verter da água, é o embate no chão, é o contacto com o meu chão e com a minha aproximação, e é o meu modo de pisar este chão e de sentir estas árvores, que são, afinal, árvores de Lisboa, ou que são árvores do quintal de qualquer um de nós, ou da rua onde todos nos encontramos ou passamos, não é? Portanto, interessa muito essa ideia de que, de
facto, o trabalho não é refém de um lugar, uma mesa de jantar todos temos em casa. Qualquer mesa de jantar para mim pode ser interessante, qualquer mesa de trabalho, a mesa da Viar, que foi uma mesa que também me interessou imenso, que estava muito marcada pelas mãos dos trabalhadores e com toda uma história de trabalho que não era minha e que eu presenciei naquela altura, tive a sorte de poder aceder a ela e de trabalhar com aquele espólio. Por isso, é esta ideia do trabalho, é esta pertença comum, coletiva que nós temos que me interessa e, portanto, a escolha das matérias, a escolha da fonte, a escolha da matriz, se eu for produzir alguma coisa com uma ideia de matriz, de facto tem que ver muito mais com isso, sim. Não é fechada, não é? Mas neste caso, no caso da errata, há muito mais do que isso, não é? Há também uma tentativa de diálogo com os próprios autores, não é? E que foi uma coisa que tu, de certa forma, também já tinhas ensaiado na série que fizeste para a Arte Madrid, com o Bigo, não é? Que também foi uma série de apropriações e de diálogos que fizeste com os revistas e com os autores das capas. E isso também é muito importante para ti, não é? Uma espécie também, uma dose de generosidade, não é? Teres partilhar com eles. Nem quero conversar, não sei se é generosidade, ninguém conversa, se derem conversa. Sim, mas é que estás aberta para eu de isso. facto, sim, eu de facto gosto de interagir, gosto dessa conversa, seja ela física, seja ela matérica, seja por um sorriso que trocamos, por um olhar, não é? E os pretextos que eu encontro, ou o modo como eu encontro de estabelecer essa conversa, é de facto através da fisicalidade dos objetos que produzo, das superfícies que produzo, não é? E por isso, óbvio que há elementos que me interpelam, não é? Que eu vou, e no meu dia a dia vou sempre interpelada e fascinada por eles e, portanto, sou cativada por aquele estímulo e parto sobre aquele estímulo, e depois o que eu vou é pensar como é que de facto isso se torna obra, como é que isso se torna peça, como é que eu faço uso disso para que isso seja parte do meu trabalho, para que isso seja, para mim isso é só o início é um pretexto para trabalhar, não é o trabalho que eu encontro é um pretexto para eu ir pensar de outro modo sobre aquilo e, portanto, é um ponto de partida, não é? Sim. Havia um filósofo que dizia que havia palavras que às vezes caíam com blocos de gelo e depois era preciso esperar pela primavera para que essas palavras derretessem e ganhassem sentido, não é? Às vezes a arte é um bocado isso, não é? Esperamos que o tempo certo da obra aconteça, não é? Para ganhar um nexo. E esta ideia de não haver erros, ou de haver erros, mas se depois voltarmos a olhar para eles, podemos encontrar um outro significado. Está muito presente aqui, não está? E isso leva-nos à ideia de circularidade, também da própria ecologia. Não há nada que vá para o lixo, é tudo reaproveitado, não é? Às vezes não é preciso falar sobre os temas da ecologia, pegar-lhes um contexto, uma narrativa, para se dizer que a própria arte se calhar é por inerência ecológica, não é? Pois, eu não sei se toda a arte, se nós conseguimos dizer alguma coisa sobre toda a arte, assim já podes participar. mas efetivamente essa ideia dessa ecologia interessa-me, claro, interessa-me que hajam. Acho que todas as minhas atitudes são políticas e que a política em que eu acredito tem que ver com esta ideia, quer da partilha, quer desse encontro, de ir ao encontro quer desta possibilidade de conseguir estabelecer diálogos com os outros, ouvi-los também, e por isso é que eu digo que o erro pode ser a minha errata, não é? Quer dizer, se calhar sou eu que introduzo aqui o erro. Sou eu que chamo essa possibilidade da página incompleta, não é? Onde é outra que corrige a minha, e por isso é essa convocação para o diálogo. Não me interessam afirmações perentórias, categóricas e fechadas, interessam de facto que elas politicamente sejam uma ação de abrir, não é? Que as minhas peças possam abrir possibilidades
de discussão, de dúvida, dessa hesitação, desse acaso, dessa surpresa, e por isso é que eu digo que é para mim uma atitude política, não é? Que é o modo como eu me posiciono. Mas sim. Podes, toda a gente pode participar. Exato. Eu acho que esta situação que o Zé abordou e que da continuidade, de que, e nós temos visto isso e é um confronto, isto é mais uma reflexão minha, e que sei que encontrei na Rita. A arte contemporânea nos últimos anos tem lançado um problema com o qual eu estou cada vez mais angustiado e mais contra, e é uma curadoria de assunto, uma arte de assunto, uma arte que é importante pelo seu assunto e não por aquilo que ela é. E por isso as escolhas são feitas pelo assunto. Nós vemos isso. Infelizmente, nos últimos 3 anos, nós temos assistido a artistas portugueses e internacionais a trabalharem, a escolherem qual é que é o assunto pertinente, qual é o assunto, e vão desenvolver uma obra, o assunto que está a dar, qual é o assunto, e vão ser escolhidos em função desse assunto. E é o assunto e não... Eu lembro-me de há uns tempos ouvir uma entrevista de um crítico de literatura que dizia que não havia história mais estúpida que a de Romeu e Julieta. É uma história banal, vulgaríssima, não tem nada de extraordinário, até que tem, porque não é narrativa, é o modo como ela é feita. E por isso não é o assunto, não é o facto do pobre se apaixonar pela rica, do rico pela pobre, depois um móvel que mata-se. Não é isso, é o modo como toda aquela engrenagem é feita. E por isso não é o assunto que salva a obra. É a literatura. A literatura não é arte. Sim. Não é a arte que salva. Não é, nós não tenho nenhum problema. Nós estamos a assistir a uma curadoria na Gulbenkian completamente estranha, bizarra, que é uma exposição de mulheres. Eu não sei o que é uma exposição de mulheres. Não sei se é uma exposição feita só por mulheres, se os assuntos são as mulheres. Não sei o que. Eu gosto de dar. Não sei se os curadores tinham que ser mulheres ou homens, mas temos um homem que é curador, mas porquê que não são só mulheres? Temos um conjunto de problemas ali que são resolvidos que têm a ver com esta coisa, da escolha do assunto. Qual é o assunto certo? Por isso não há efetivamente um trabalho no sentido de tornar o trabalho ou a mulher, o género, importante na sociedade, mas arrumá-la num determinado nicho. E eu acho estas exposições umas exposições que arrumam as coisas em vez de fazerem alguma coisa para que elas possam melhorar. E nessa questão da ecologia que tu estavas a falar, eu acho muito mais importante o trabalho da Rita, que é um trabalho interiormente e intrinsecamente ecológico, do que um trabalho que tem escrito Salvem o Mundo. Não, e bem ecologia, não é? E vai exigir nesse aspecto. Só uma coisa, só dizer que quando eu vos dizia há um bocadinho, e pronto, é óbvio que o Nuno partilha comigo a vida há muitos anos. Não vamos entrar no nosso Todo. Não, há coisas piores. Isso leva-me a dizer que foi por isso que eu vos disse que o Desarrumada apontava precisamente isso. Quer dizer, óbvio, eu tenho género feminino, não é? Mas se tivesse masculino, se calhar era indiferente, não é? E eu brinco muitas vezes com esta ideia das palavras, porque efetivamente essa categorização, para mim, tem um quê de irónico, não é? Quer dizer, não é por ser mulher ou homem que o trabalho é assim. Não é importante porque é desarrumada ou desarrumado. É o ato. Por isso é que eu É a circunstância, não é o género que lhe traz relevância, é a coisa em si. Por isso é que eu estava a dizer que é nesse. E claro, e não me interessa de facto ser panfletarista, interessa-me que quem perceber que há uma atitude política ou entenda, porque há esse trabalho de fundo. O Zé acompanhou desde muito cedo. Antes de falarmos a primeira vez, eu achei muito interessante, porque ele disse-me uma série de coisas que eu fiquei encantada, por isso ele leu exatamente a minha obra e nunca tínhamos falado, não é? Pronto, e claro que isso, independentemente, também me agradar que às vezes as pessoas me digam coisas que eu nunca pensei e que até me surpreendem, porque até é ótimo, não é? É ótimo que a obra seja suficientemente aberta para que possa trazer outras coisas. E no teu caso, aquilo que eu ouvi, acontece por um lado uma autoantropologia daquilo que é sempre invisível. Porque é através de corpos invisíveis que estão nas coisas, aos espaços
inadvertidos que ninguém vê, é os corpos dos trabalhadores que ninguém vê, são os gestos dos papéis que ninguém vê, que nem tu sabias que lá estavam, de repente ressurgem. É uma espécie de ato, chama de antropologia, mas que de facto é o presente, é uma categoria do tempo, que traz uma coisa que, apesar de tudo, e estou a pensar, não sabe, desculpa, que apesar de tudo, põe em causa o tempo, porque é num espaço atual, a atualização desse espaço, desta errata, na atualização desses materiais, desta fisicalidade interpelativa, e que é muito política, porque para mim o político não é de facto também ir para a rua só gritar slogans ou assinar de cruz uma eleição, não sei o que. O político é o gesto, São gestos. e é o fazer, não é o assunto. É como se faz. E eu gosto imenso desse trabalho, porque desde a primeira vez que vi a Rita falar deste trabalho, fiquei completamente contaminada, porque é muito contemporâneo. E a pergunta que estava há bocadinho, que eu já me tinha esquecido um bocado, mas a pergunta é: qual é o grau de consciência, conceptualmente falando, uma vez que tu teorizas sobre essas questões, tu dás aulas sobre essas questões, tu tens uma interpelação que não se reduz ao fazer, como é que qual é o grau de consciência no teu ato de fazer do gesto contemporâneo? Eu estou a fazê-lo por isso. Para além de ser contemporâneo. Sim, sim. Grau de consciência do ponto de vista heurístico, para além de ser fazer. Sim. Mas tem que ver com uma coisa muito concreta, muito concreta, que é, efetivamente, se o meu trabalho não conseguir atuar com o seu tempo, não é? Se eu não conseguir interpelar-vos na minha existência e no seu tempo, há aqui qualquer coisa que não se está a processar, não é? E este diálogo, esta relação com o espaço, com o modo como eu monto as coisas, como eu as dou a ver, entra nesse processo, nessa consciencialização do modo como eu hei de tornar comunicante e como eu hei de tornar atuante no seu tempo, não é? Portanto, há uma consciência nesse sentido da minha parte, não é? De que ele tem que ser atuante desse modo, não é? Que ele tem essa, por outro lado, o facto de ele ter alguns princípios, que são estes meus princípios éticos e políticos, também o torna atuante no seu tempo, também o torna presente no seu tempo. Não sei se estou a responder exatamente. Eu acho que ainda há uma outra questão, e eu conheço o trabalho, que é uma ideia de resgate. Se tivesse a palavra, parece que estávamos aqui. Estamos a resgate. Sim. O resgate é associado a essa sobrevivência. E aquele resgate ou acontece ou não se dá a sobrevivência. Por isso, a sobrevivência é uma consequência desse resgate e aquelas marcas, aqueles indícios, aqueles lugares, aquele tempo. Em última instância, não é um resgate físico, não é um resgate do espaço, mas é um resgate do tempo. E é esse tempo que ou é convocado naquela altura ou não é, ou não sobrevive. Sim, o gesto político é justamente por acaso estava com a palavra resgate, não foi engraçado. Quer dizer, porque o gesto político é exatamente esse. De facto, na obra do Nuno que ele apresentou ontem, são coisas diferentes, mas eu ia dizer obrigado por trazerem a palavra, porque assim, eu tenho de facto, por exemplo, uma das minhas peças intitula-se mesmo resgate, é mesmo enfatizando isso. Por isso é que agora não a palavra resgate. Sim, por acaso agora a mim não me ocorreu. Mas é essa questão do resgate. É óbvio. É óbvio que esse resgate ocorre num espaço, mas é um resgate num tempo. Mas também pode ser o contrário. Agora só para chatear, certo. Só para complicar. Que eu acho que é o resgate do tempo que acontece no espaço. Sim, também. Ou seja, uma coisa não anula a outra, de facto. Mas o que é mais político, eventualmente? Não sei. Eu acho que são os dois. Se calhar não há o mais e o menos. Aquilo que há um pouco. É ir para ali e ouvir dali para aqui. Posso dizer também alguma coisa? Eu acho que esta questão do político
Eu acho que no momento em que alguém faz alguma coisa que toca no espaço público, é sempre um ato político. The personal is political. E eu acho que isso é claro. Qualquer escolha que uma pessoa faz, seja da mais pequenina à maior, desde de facto como eu me relaciono com a pessoa à minha frente, também determina como é que eu depois me relaciono com o resto da sociedade. A questão é que, para mim, isso também é assunto do trabalho. É matéria-prima para o meu trabalho. Pronto, isso está, de facto, em tudo no que fazemos na vida, não é? E isto, podemos pensar que tudo o que fazemos, todo o modo como nos movemos, como nos relacionamos com os outros, tudo é, de facto, político. Mas o que eu estava a dizer era mais do que isso. Era que, para mim, isso é assunto e matéria-prima. Não é? Pronto. Isso não tem que estar em todos os trabalhos, nem, quer dizer, não é bom nem é mau. Para mim, interessa-me, não tem que interessar a toda a gente, não é melhor nem pior por causa disso, não é? Quer dizer. Não estamos aqui a julgar o trabalho, estamos a falar do que é que eu diria, para mim, estas conversas não têm a ver com gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, é, no fundo, olhar para também, podemos discutir gostos, também podemos fazer isso, mas eu também acho que, a meu ver, é um bocadinho tentar perceber onde é que uma coisa começa, para perceber como é que funciona, como é que interage connosco, como é que funciona no espaço, como é que nós a recebemos, como é que nós reagimos. E aí é exatamente fugir a esta questão dos assuntos que tu estavas a dizer no início, que é o que é que o artista faz e porque é que isto mexe connosco. Rita, tenho uma pergunta para te fazer que eu acho muito curioso, que é a primeira vez que eu te vejo a introduzir cor no teu trabalho. É mentira. É a primeira vez que eu vejo. Exato. Eu Isso não é mentira. Eu disse que eu Claro, vejo exatamente. numa exposição. Exatamente. Todo o trabalho que eu conheço da Rita, em regra geral, é monocromático. Certo? Parece. Sim. Não é? Sim, Pronto, olhamos para este, também não é monocromático. Não, Pode ser muito certo, Mas desta forma. Ok. Mas desta forma. Pronto, entendemos. Às vezes tens umas vezes castanhas. Não, mas, por exemplo, as obras que expuseste. Pronto, eu refiro a no- introdução de cor, azul, amarelo, laranja, não é os castanhos. Linhas Os sobre temas, os próprios claro. papéis, uma aproximação à cor também. Sim. Não, mas eu percebo o que é que a Elsa está a querer dizer. Ou seja, Não me informem. não. Ninguém está aqui para ser Isto é uma conversa pacífica. Claro. Pode ser intensa. É claro. Intensa não quer dizer não pacífica. Sim. Mas, não, é dizer aqui, isso traz uma coisa que eu ainda não tinha aqui referido, até para não estar aqui a fazer um relato aborrecido. Há, de facto, uma questão determinante, que é um dos meus princípios de trabalho, que, efetivamente, a maior parte das vezes, e sempre que eu produzo papel, geralmente a contaminação da cor provém da superfície que eu elejo como fonte para aquele trabalho, como base, se quiserem, como tomada de vista, como foco da minha atenção. E por isso temos uma série de papéis que eu produzi em zonas específicas do chão, por exemplo, do ateliê, e elas vão buscar cores que existem naquele chão, se elas forem mais apagadas, mais tons de terra, mais tons acinzentados ou castanhos, como o António estava a brincar, nos tampos das mesas há mais castanhos, Portanto, são as cores que contaminarem aquela superfície, eu não vou adicionar. E nestas, de facto, a contaminação acontece com papéis que uns são papéis de cor, como este papel azul, os post-its são papéis de cor de laranja à partida, e, portanto, não é, eu sempre cruzei diversos tipos de papéis, aliás, não me interessa que um trabalho fique aprisionado nem a um lugar, como estávamos a dizer, nem a um papel concreto, não é? Eu recorro muitas vezes, de facto, à produção do meu próprio papel, porque quero integrar nele, logo no seu fazer, vários elementos, mas o negro também é adicionado, é a grafite que o contamina e que dá esse negro. Neste caso, é muito mais forte esta presença cromática, porque estes papéis, de facto, tinham essa presença mais intensa.